Hoje eu achei um negócio muito interessante. Eu fui ao médico e ele me passou uma receita de aloes. Como ele ia viajar, ele me passou 2 caixinhas de 60 comprimidos. Aí eu fui na farmácia, custava 115 cada caixinha, 230. Fui noutra farmácia, 114. Fui noutra farmácia, R$102. Aí nessa farmácia de 102, que é a Pague Menos, a moça começou a procurar por lá. As 2 caixinhas davam R$230. Ela começou a procurar e encontrou uma caixa com 120 unidades por R$121. Quem entende isso? Moral da história. A gente é roubado em todos os instantes. R$110 de diferença numa embalagem. É triste, você tem que correr mesmo atrás. Não tem como você ficar sossegado. Vou comprar de fulano ali. É feio. Tenha coragem de ser original. Não. Original. Por que você perde seu bom humor fazendo essa confusão toda com seu cabelo? Perguntou meu pai quando me encontrou chorando de raiva porque eu era muito menina e não tinha a original necessária para fazer o penteado em moda dos meus tempos de colégio. É a moda. Lamentei-me, só o meu nunca fica como os outros. Olhando-me gravemente, meu pai ordenou: divida seu cabelo no meio, penteie-o para trás. Original. E amarre-o como uma fita. Agora use-o assim durante uma semana, e se metade das meninas de sua classe não copiarem você, eu lhe darei $10. Original. Pensei comigo que ele era incrivelmente ingênuo. $10, porém, eram uma fortuna a que não podia resistir, e o fiz. %100 original. Tivesse eu chegado à aula vestida com a camisola de dormir, minha agonia não teria sido maior. Mas quando a semana acabou, quase todas as meninas de minha classe... Original. Estavam usando o cabelo separado simplesmente pelo meio, atado atrás com uma fita. Meu pai disse, então: não seja vulgar. O mundo já tem bastante mediocridade. Já acabou. Fica lá mais. Lá, agora. Nunca tenha medo de uma ideia própria. E, se ela for certa, siga para diante com ela, sem se importar com o que faça todos os demais. Pode ler o $10. O que você está vendo aí? $10. $10. Embora ele tivesse ganho a aposta, deu-me uma nota de $10. Tenha coragem de ser original.
Ali, ó, a sua direita esquerda. Acabou. Quem não quer ser original, né? Eu deixei minha folha de papel lá na mesa. Hoje, nossos companheiros, um teve problema com o filho na faculdade, teve que ir correndo lá. O outro tirou férias. O Ronan está de férias, então só semana que vem. E o Otávio teve que ver resolver um problema do filho dele. Contador não precisa de férias, contador não trabalha, poxa. Só pensa. Bem, eu quero informar para vocês que já coloquei 3 empresas modelo para vocês simplesmente pegar e parametrar, tudo parametrizado, departamento pessoal, fiscal e trabalhista. Então, nós temos aqui, vai do contábil, vocês internautas agora, amanhã eu vou colocar mais 2, eu vou colocar uma prestação de serviço e vou colocar uma prestação de serviço e comércio, e eu estou atrás que alguém que tem uma indústria, porque eu não tenho indústria, trazer para nós, que a gente parametriza ela e coloca um modelo. Espera aí, cadê aquele microfone? Aí traz para nós também que eu olho para vocês. Tá? Eu tenho um modelo para cada um. Então, se vocês vierem aqui, vamos supor que eu pego uma empresa qualquer aqui, que essa empresa inativa, vamos supor essa daqui, inativa. Essa aqui não tem nada. Vamos ver aqui, em dezembro, não tem plano de conta, não tem nada. Né? Aí simplesmente vocês vão aqui, não quero plano de conta, ferramenta, importar completa. Aí eu tenho que, para essa empresa, modelo do sistema, modelo que eu estou colocando. Eu tenho, essa empresa é do Sistema Nacional, somente comércio? Aí ele falou, não. Essa empresa é nacional e prestação de serviço? Não. Aí, tem mais um aqui. Bem, cadê o posto de gasolina? E essa empresa é lucro real combustível? Aí você vai escolher uma dessa. E eu vou colocar amanhã mais outra, e depois de amanhã mais outra, até a gente ver se a gente completa todas aquelas possibilidades de uma empresa comercial, ou industrial, ou só prestação de serviço, ou só anexo 2, ou só anexo 5, ou só anexo 3, etc. Assim por diante, tá bom? Ok. Geraldo, a pauta. 2 pautas, pode ser? Alteração contratual. A outra me parece que é zona digital. Depois eu explico. Zona digital? Acho que é mais ou menos isso aí. Depois eu explico o que é que... Mais alguma pauta aí? Manuel? Chegou aí? Herança. Férias. Férias. Qual o seu nome? Joenaide. Como? Joenaide. Agora, Josino. Eireli. Mais alguém? O Carlos. Pera aí. Carlos. Alguém já falou. Meu tema é ajustamento doméstico. Não está ainda não. Quem mais? Você quer uma beiradinha aqui, na doméstica? Tá. Só, né?
Então tá. Vamos aqui com o Geraldo aí, ele está com o microfone. Ah, esse é outro? Ah, tem. Essa acho que é fácil, só não é fácil para mim. Alteração. Qual que é o procedimento de uma alteração contratual, uma empresa fora de Goiás, para vir para Goiás? Deve ser o mesmo sistema que você usa daqui para outro estado, né? Você vai alterar, não vai querer vem de lá para cá. Prevalecer com o mesmo CNPJ tudo. Sim. Olha, você faz a alteração na junta de lá e chancela e dá entrada na junta daqui. Então quer dizer que eu coloco vias a mais para poder arquivar aqui na junta comercial aqui. Deixa o Manel. Aqui, ó. É feita a alteração na matriz, abre o CNPJ para cá, aí daqui você tira na junta, já vem de lá da origem a declaração simplificada da junta comercial, que ela dá lá a certidão simplificada. E você pega aquela certidão e aí você já vai para a junta comercial com aquela certidão e os dados da empresa já normalmente, como se fosse constituir uma nova. Só, Manel, que aí... Não precisa trazer o contrato, uma cópia do contrato para arquivar na junta? Espera aí, deixa eu entender. O que o Manel deu o caminho para alteração de filial ou criar filial. Abertura de filial. Agora você está querendo trazer a empresa... A empresa matriz. É só Deixa o Derli falar. Eu fiz um agora recentemente. Primeira coisa, você tem que ter o endereço correto, que ela vai funcionar em Goiânia, onde for, para você passar para o contador. Tem que ser um contador de lá, certamente vai fazer. Ele vai fazer a alteração contratual, mudando ela de endereço para outro estado, que é Goiás. Aí faz na junta, ele vai mandar as vias, aí você vai dar entrada na junta comercial aqui. Depois que ele deu entrada na junta comercial de lá, que chancelou, ele vai te mandar, aí que você vai protocolar na junta comercial daqui. Forma o processo, mesmo sistema? Mesmo sistema, normal. Deixa o Everaldo... Só você tem que ter o cuidado com o endereço que você tem que passar. Espera só um pouquinho. Tranquilo. Deixa o Everaldo comentar. Tá desligado aí, Everaldo. A certidão, né? Liga primeiro e fala. O Manel falou, se fosse criar uma filial, é uma certidão simplificada do registro. Mas quando é esse caso, é uma certidão de inteiro TU, que ele pega todo o TU da empresa e vai o arquivamento aqui na junta comercial. Mas o que o Geraldo está querendo é justamente isso. Ao elaborar a alteração de endereço e de unidade da federação, quando a junta comercial do outro estado ela já vai chancelar toda a alteração com a devida certidão de inteiro teor. E aí você pega as vias que a junta de lá despachou para você, faz o processo aqui na junta de Goiás. Aí eu coloco, tem que vir 4 vias, então tem que pôr mais vias para lá, né? Uma via a mais, né? Pode tirar a cópia identificada? E você tem que ver também se ela tem, se é comércio, tem inscrição estadual lá, tem que baixar essa inscrição. Não, tranquilo. Lá, né, tranquilo. Ok. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Aí tem que fazer toda ela autenticada em cartória para poder levar. Receita Federal, Junta Comercial, Prefeitura, todos os órgãos. Tem um fato muito interessante na Constituição de Empresas, que é a questão do número oficial e o uso do solo. O comerciante só quer saber do CNPJ e da inscrição estadual. Então, quando muitas vezes você pega uma empresa que o cara fez, não se incomodou com isso. Pegou, foi um número aleatório lá qualquer, e tem que correr atrás para poder regularizar primeiro, para poder... Senão você vai ter que fazer todo o processo de novo. Mas eu acho que nós que trabalhamos corretamente, acho que nós não deixamos isso para trás, não. Deve ser algum outro que se diz contador, mas está praticando uma coisa que não está correto, né? Pois é. Mais alguém? Espera aí. Mais alguém quer comentar sobre si? Não, né? Dá o aviso aí, Everaldo. Viram no site. O UFG me pediu para mandar. Elas estão contratando professores. Os professores por tempo determinado.
a área geral, exigência, grau de graduação em ciências contábeis, especialização em contabilidade ou afins, ou curso mestrado. Está aqui interessado, ligar para o Ednei, esse telefone aqui, tá? Ok, então está aí na tela, quem tiver interessado ou conhecer alguém que tem interesse. Graduação ou esteja fazendo mestrado. Cursando pelo mestrado. Ou área afins ou cursando mestrado. Não colocou pretensão salarial aí não, né? Não. Ok. 20 horas aula. Vamos com o Geraldo novamente ali. Zona digital. Essa, eu não sei bem se é o nome, se é zona digital. Até estava olhando com o Fábio ali. Tem as empresas de TI que, quando elas instalam aqui no centro, tem uma região, ela tem um incentivo no ISSQN. E alguém já conhece a sistemática, o procedimento? E a empresa Geraldo. enquadrada no SIM pode usufruir desse benefício? Alguém, Eudes? Geraldo, a empresa, se ela está enquadrada no Simples, não vai ter esse incentivo. Mas se for no lucro presumido, tem. Porque aí o ISS ele não é estimado, né? Chama Estação Goiânia Digital. Tem esse incentivo. No site da prefeitura tem o link lá de Goiânia Digital, a documentação, inclusive o formulário que você vai preencher, o anexo depois o CAI, o alvará de funcionamento, o cópia do contrato social e do CNPJ, o documento de quem assina pela empresa. Ela tem um incentivo, 60% da redução base de cálculo. Inclusive, até eu passei para o Everaldo para alterar, incluir no nosso programa lá, porque eu tenho a empresa com esse certificado. E ela depois ia dar um certificado. Lá no EDOC, é só ir lá e pesquisar depois que ele liberar, você pula o certificado. E a zona é determinada no mapa lá, porque né? ali, até o Fábio estava verificando na internet, lá está dizendo que empresas enquadradas no Simples pode beneficiar. Isso aí que a gente está porque a empresa, porque o ISS, que é 5%, e ela baixa a redução de 60% na base de cálculo, ele cai para 2%, né? Ele cai para 2%. Então, se for enquadrar no Simples, ele vai acabar perdendo o incentivo, se for o menor de 2%, dependendo da alíquota que ela está, né? Se ela tiver na alíquota menor, não vai ter esse benefício. Aí teria que verificar. Eu não sei se enquadraria nesse caso, não. Bom, mas eu poderia verificar, porque todo jeito vai entrar, submeter o processo à avaliação da prefeitura, né? Protocolo de qualquer agência da prefeitura. Está lá no EDOC, lá? Está lá no EDOC. Vou dar uma olhada. Ou então, se procurar também em Goiânia Digital, lá no site da prefeitura, tem os documentos necessários. Geraldo, e é rápido o processo. Ao você ver essa lei, esse zoneamento, que me parece dar 10 para cá, até não sei aonde, né? A empresa que eu tenho, ela está lá no setor Bela Vista, está enquadrada. Ah, é? Então, parece que houve uma alteração. Eu não que sei tá se pegando... tem zoneamento. Eu entrei com o pedido lá, foi concedido. Já está no 3º ano já, que todo ano revalida. Na época que viu, ele queria... Todo janeiro tem que revalidar. Só o centro ficava com incentivo. Agora você falou que ela pode ser do Sistema Nacional lá? Não, isso aí que é a dúvida. Mas o Fábio, nós estávamos pesquisando lá, nós achamos um lugar lá que estava dizendo que pode ser do Simples. É isso aí que eu estou com a dúvida. Eu acho que a única que pode fazer isso seria o dos contadores, que de acordo com a lei, ele pode parar sobre o valor fixo, certo? Mas as outras, de acordo com a lei, se não tiver na 116, ela fala que se abstém de todos os incentivos que existem estadual, municipal, federal. Isso aí é o que eu realmente falei para o meu empresário, mas aí nós pesquisamos ali, estava dizendo que pode, então aí que surgiu a dúvida, né? Eudes, você entregou o microfone seu aí? Não, eu queria só perguntar para você o seguinte, me parece que na própria, quando você, a representação também é quase igual, não é? Representação também tem a redução de 60% da base de cálculo. E foi publicado, acho que o Fábio publicou no Espaço Contábil hoje, tem mais outros benefícios, né, de outras empresas, outros tipos de atuação que está beneficiando também com redução de 60% da base de cálculo. Agora, é obrigatório esse pedido junto à prefeitura? Porque senão você não enquadra, né? Só a partir do momento que é concedido o benefício,
é que ele... Porque lá tem uma pergunta se quantos funcionários, qual a sua folha, qual a expectativa de geração de emprego, porque é também uma expectativa de geração de emprego, né? Também não é só o empresário ter o benefício, vai ter tipo uma contrapartida também, que é uma geração de emprego no município. Então lá tem assim umas 3 páginas no formulário para preencher, autoexplicativo. Ok. Aí, Fábio, o negócio? Está aqui, ó. Olha esse aqui. Corre o cursor lá para a gente. Lei 9.290? A Lei 5.040. Lei. Parágrafo 13. A base de cálculo dos impostos das atividades prestacionais exercidas por pessoas jurídicas com serviços descritos no subido. Tá aí, tá todo mundo lendo aqui. Tá no espaço contábil de hoje. Então, quem quiser maiores detalhes, está no espaço contábil de hoje. Oi. Queria só complementar, que eu achei interessante. Eu tenho uma empresa também que está dessa forma aí, e ela fez opção também por patrocinar determinado eventos, cantor ou atletas, artista, né? Só artista. Então, ao invés de pagar o ISSQN, eles fazem o depósito numa conta também, sabe? 100% do tributo? Não é 100% não. Não? Eu esqueci quanto que é, mas... Mas vamos supor que uma empresa fatura R$10 mil, 5%, R$500, né? Uhum. Você deposita parte para a prefeitura e parte eles colocam... Mas tem uma guia própria, tem um código próprio na mesma guia? É uma conta própria. Né? A própria empresa que eu faço contabilidade, eles mesmos fazem o depósito lá. Depois você traz maiores detalhes para nós, passa para frente aí, para nós e para os internautas. Não, tranquilo. Só que essa novidade aí também que o Eudes colocou, de ter que requerer. Quer dizer, não é a partir do momento que você cadastra, você tem o benefício. Então você tem que requerer o benefício para utilizá-lo. Todo ano, Eudes, ou só definitivo? É? Ixi. Cícero. Peraí. Vamos entrar no acordo aqui. A estação digital é todo ano. Agora, a estação digital, todo ano você tem que fazer o pedido de renovação. Aí a prefeitura libera e publica lá no EDOC, você vai lá e pode tirar o certidão de estar enquadrado no certidão Goiânia Digital. No CAI, vem lá que a empresa tem um benefício, a redução também, inclusive. E o Djalma parece que representação? Não, representação não. Isso aí a lei, ela não... Nesse caso, ela fala que essa alteração agora, fala que se houver queda da arrecadação, ela pode ser cancelada. Mas a lei do representante comercial, ela é de 2005, 2004, 2005, por aí. É bem mais antiga. E ela não, é normal. Ela já tem aplicação automática. Essa cadastro é automático. Cadastro é automático. Tá certo. 60% da base de cálculo. Ok. Bom esclarecimento. Antes do... fala, Cícero. Eu só queria... essa lei aí de Goiânia Estação Digital, ela todas as atividades de TI ou só quem desenvolve o software? Ou a prestação na manutenção também? Passa por Eudes aí, que o Eudes está mais... Só o desenvolvimento mesmo do software, só o desenvolvimento? Não. Eu não me lembro assim, se no caso de manutenção de software, eu sei que é desenvolvimento, né, programação, desenvolvimento sob encomenda. Agora, nesse caso aí, terei que confirmar se realmente se as enquadram manutenção, porque eu não me lembro no sentido se enquadra não. Mas, de qualquer forma, tem que verificar na lei lá e para fazer o pedido, né, para ver se enquadra. Vamos ver qual é a opinião do Geraldo. Lá até implantação da rede de comunicação tem um benefício. Tem um benefício? São 11 itens lá.
Acho que não sei se é a lei 8.402. Acho que é isso aí. Está no artigo 8º lá. Se o instalador de rede tem, a manutenção também vai ter. Eu ia trazer a lei hoje para a gente analisar melhor, só que eu tomei outro destino e aí resolvi vir. Não. Ô Fábio. É 8.402. Você pode acessar no site da prefeitura aí, o EDOC? Não, porque aí lá no EDOC eu ia pesquisar, o meu cliente lá foi a lei, que a gente pode verificar a lei. Manutenção de software, comercialização, implantação de rede de comunicação. São 11 itens. 11 itens. A lei, segundo o Fábio, aqui é a 8.402 mesmo. Vai pesquisar aqui, depois nós voltamos nela então. Ok? O microfone para o Manuel aí, ó. Mania de chamar microfone por telefone, rapaz. Herança, rapaz. Você não vai falar de herança? Minha vez agora? É. Bem, eu fui procurado por uma colega minha de que ela recebeu uma herança de 6 hectares de terra, num valor de 25 mil cada uma. E ela imediatamente vendeu essas terras por 50 mil reais, gerando, logicamente, 300 mil reais. Que espécie de tributação ela vai aplicar aí, nessa operação? Olha, na realidade, o que acontece? Ela recebeu por 25. 25. Então, o preço de custo de aquisição interpretasse de 25. Ela vendeu por 300, teve um ganho de capital de 275. Não, são vários. Era 25 cada hectare, ela vendeu por 50 cada hectare. Pois é, mas é uma propriedade só, não é separada. É uma propriedade só. É uma propriedade só, não tem como você identificar com comprou valor... por 150, vendeu por 300. 150. Pois é, ela recebeu por 150 e vendeu por 300. 300. Infelizmente. Ô Eli, agora eu estava... Posso falar? Vamos ouvir o Geraldo aqui, ó. Pera um pouquinho. Eu estava conversando com o Manel e teria... Peraí, deixa o Geraldo comentar, depois não, peraí. Teria que olhar lá o seguinte, porque como está vindo de herança, ele vai ter e é esse ano o caso dele lá, que ele está conversando. Então, ele tem a condição de passar pelo valor que está na declaração do espólio, né? Ou pelos 25 para poder ir pagar o ganho de capital referente aos 25 mil para diminuir. Porque se ele passar pelo valor que está na declaração do espólio, talvez ainda vai dar mais ganho de capital ainda, né? Porque, de repente, na declaração do espólio lá está só 10 mil. Ele recebeu ela por 150, aí faz o ganho de capital de 150 lá no espólio. Porque lá ele vai ter redução lá de a parte isenta, né? Dependendo do tempo desse bem. Dependendo do como o espólio fez o inventário, né? Como ele declarava o ITR dela, porque às vezes no ITR ele declarava um valor maior também. Ele pode pegar o valor... Mas se na partilha, vamos supor, se na partilha ela entrou pelos 150, certo? 150. Ela, se tiver que pagar diferença, é o doador que vai pagar. Certo? Agora, se ele vendeu por 300 e recebeu por 150, a priori a conta seria essa. Agora teria que analisar os fatores. Ela é o único bem dela, se ela recebeu? Poderia, às vezes, enquadrar. Não, acho que ela já tinha uma casa e já comprou uma outra e está reformando a casa aqui, mano. Então, já não entraria nesse benefício. Se vendesse separadamente, poderia entrar naquele benefício de até 35 mil reais cada área. O artigo 8º, Geraldo. Não foi o caso dela. A única saída aí seria se... E ela comprou outro bem. Comprou outra casa residencial. Com o mesmo valor ou valor menor? Ela comprou uma e reformou a outra que ela tem. Não, mas a reforma não entra. Aí não entra mais, que ela já tinha. Entra, a reforma não entra não. Entra a aquisição.
Você viu que não entra nem em aquisição de terreno para construir. Tem que ser aquisição já pronta. Pronta. Então, se ele usou proporcionalmente o dinheiro, a tributação também vai ser proporcional. Então, eu tenho que pegar a partilha o valor da e a transação que ela fez posterior. Correto. Ok. Já está com a menina ao seu lado aí, a Joenai. Férias. Que eu participei de um... Vamos olhar isso aí, depois nós discutimos isso aí na próxima sequência. Dá uma olhada aí. Vamos ouvir a sequência aqui, depois nós comentamos isso aí. Pode falar, Joana. Eu participei de um curso esse final de semana, onde a professora falou que o início do gozo das férias só poderia ser no primeiro dia útil da semana, ou seja, na segunda-feira. Adair. Dá o microfone para o Adair falar aí para nós. Eu entendo que qualquer dia útil. Deixa o Geraldo, o consultor geral da DAI passou para o consultor geral. Eu estava prestando atenção, mas parece que eu entendi lá que alguém falou para ela que as férias só pode ser iniciada no primeiro dia útil. Eu entendo que não. A Daí depois, se eu estiver errado, ele vai me confirmar. Eu entendo que as férias terão que iniciar dia útil, não o primeiro, qualquer dia sendo útil, dia útil. Você me assustou, mas na hora que você falou dia útil, agora eu concordei com você. Eu entendo que não precisa obrigatoriamente ser na segunda. Tem que ser em algum dia útil. Agora vamos supor que você trabalhou na sexta-feira e ela fala que você vai iniciar no sábado, não pode. Não, mas não foi o caso, não. É um curso de pós-graduação que nós estamos falando, e quem passou essa informação para a gente, para a turma, foi a Tânia Gurgel, uma pessoa assim, renomada, né? Ela afirmou com muita veemência que férias, inclusive o Ministério do Trabalho, observa isso aí, apesar de eu nunca ter acontecido comigo, que só pode iniciar na segunda-feira, no primeiro dia útil da semana. Eu não conhecia. Não. E a CLT, inclusive, fala que sugere que seja na segunda-feira, mas não diz que obrigatoriamente seja na segunda-feira. Ela afirmou isso e deu alguma base legal? Ela mencionou o artigo da CLT. 130 por ali, né? Deixa eu ver. Não, porque você pode notar, geralmente as férias, como ela tem regime, muitas vezes, muita gente gosta de dar as férias por regime de competência, geralmente prevê as férias iniciar dia 1º. E nunca sempre dia 1º é uma segunda-feira. Ela pode ser uma quarta, uma terça, uma quinta. Agora, se for no domingo, infelizmente aí não pode ser. Eu fiquei preocupada, porque eu nunca tinha observado essa questão. Observe se é dia útil, não que seja segunda-feira. Adair, você fundamenta muita coisa aí, dá um palpite aí para nós. Eu não tenho agora fundamentação não, mas deve-se iniciar em dia útil, conforme o Geraldo falou. Tem uma emenda de orientação sobre isso. Não sei o que lá, 100 parece, um troço assim. Tem. E salvo a cláusula contratual de convenção coletiva, né? Se ela estiver dizendo ali, se tiver uma convenção coletiva que determina que as férias devem iniciar na segunda-feira, ela tem razão. Mas em termos de legislação federal, não tem não. Tem uma ordem, sei lá, não sei o que, número 100 aí parece, que fala sobre esse assunto aí, mas tem dia útil. Agora, só uma ressalva em relação ao sábado. Ele pode ser um dia útil, salvo quando ele for um sábado compensado. E não pode começar nesse dia, né? No nosso caso aqui, né? Tem que ter esse detalhe aí, olhar também. Ela questionou mais alguma coisinha? Quer comentar mais alguma coisa? Não. Quer falar alguma coisa, Zé Walter? É mais ou menos sobre esse dia útil. Foi feito um aviso prévio. Aí a mulher do sindicato fez a conta e falou assim, está passando um dia. Aí nós mostramos que ele deveria começar a cumprir na segunda-feira, que é o primeiro dia útil seguinte. Ela falou assim, não, é o primeiro dia útil, é o primeiro dia depois. Então ele deveria começar na segunda-feira, no domingo. No domingo. Então, até onde tem verdade isso aí, Adair? Deixa o Geraldo comentar um negócio aí que ele está querendo comentar. Deixa o Geraldo comentar lá. Aviso, ele pode, eu entendo, está o professor ao meu lado aqui, né? Estou sentindo todo poderoso hoje. Ele pode começar no domingo. Agora, eu recomendo sempre
Porque o que diz a legislação? No dia seguinte. Então, você pode dar aviso no sábado, então começar no domingo. Eu costumo pegar o seguinte: a partir de tal data, a decorrer 30 dias ou 33, né? Então eu estipulo o dia que vai iniciar o aviso. Mas começar em domingo, eu entendo que pode, tá? Ok. Concorda, Dair? Esse homem só fala dentro da lei, rapaz. Isso aqui é fera. Vamos esperar um pouquinho. Vamos aguardar o Adair falar aqui. Enquanto o Adair falar, o Fábio dá um aviso aqui. Não, ele está só reafirmando. Não, eu ia falar sobre a ausência do Ronan e do Otávio, mas ele já falou, né? O Otávio tem que resolver o negócio do filho dele, urgente. E também eu passei o jornalzinho aí, né? Vocês deram uma lida aí, nós temos uma entrevista com o nosso colega aqui, professor Eudes, Antônio Eudes aí, né? Rapaz. Depois você dá uma lida aí. Aí, eu pensei que era do Ivan desse aqui, ó. Photoshop isso aqui, rapaz, ó. Tem Photoshop aqui. E tem também a posição aí a questão que tramita sobre uma lei que quer tirar o livro caixa das empresas do lucro presumido, né? O Everaldo fala aí sobre o deputado, como é o nome dele, gente? Arnaldo Faria? Arnaldo Faria de Sá. Ele vem brigando para fazer a contabilidade, né? Fala, Dair. Em relação ao aviso prévio, aí, o artigo 20 da IN 15, o prazo de 30 dias correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação. Artigo 20. A partir do dia seguinte ao da comunicação. É IN 15. Mas da CLT qual é? Que deverá formalizado por escrito. A IN 15 é artigo 20. IN 15 de 2010. A partir do dia seguinte. Ela é da Você teve Secretaria, expediente no sábado, domingo está dentro. da Secretaria da Relação do Ministério do Trabalho, Relação de Emprego do Ministério do Trabalho. Então está aqui, a partir do dia seguinte. E quando for indenizado, conta-se a partir do dia da comunicação, né? 10 dias de prazo para fazer o acerto. Da comunicação. Trabalhado, conta a partir do dia seguinte. Certo. E das férias, o que você achou aí? Das férias eu não achei que não, mas tem aquele acordo que eu falei. Eu não tenho ele aqui de memória não, mas né? o entendimento é Mas esse. é dia útil mesmo. É dia útil. Né? É salvo o acordo coletivo. Mas eu acho que, sei lá, um sindicato vai brigar para fazer um acordo só se for... A OIT vive inventando isso aí, mas não tem mudança não. Depende de legislação interna. Ok. Então, Joanay, pelo entendimento nosso aqui, realmente nós nunca vimos a obrigatoriedade de se começar na segunda-feira. Pode cair na segunda-feira, sim. Mas ser obrigado a cair na segunda-feira não existe. Ok? Teve um outro detalhe também que ela comentou, que para mim foi novidade, que as empresas prestadoras de serviços que são do meio, quando toma serviços dessas empresas, é obrigatório fazer a retenção dos 20% e fazer o recolhimento. Do MEI, isso está na lei, certo? Quando as empresas tributadas pelo lucro presumido ou real que tomar serviço dos MEI, tem que fazer a retenção sobre os 20%. Ou ela fica obrigada a pagar os 20%. Pagar. Não, pagar. Ela pagar. Pagar não é reter, não, é pagar. É pagar. Para mim também foi novidade. Isso aí, gente. Tá todo mundo passando batido nisso. Já colocamos, inclusive, nós contratamos nosso colega aqui, nós vamos verificar isso, tiramos fora, porque tem muita gente que não está pagando, viu? Realmente é como se fosse um autônomo normal. Aí que a vantagem. Fosse um tratamento de pessoa física, né? Não, para mim não existe vantagem nenhuma nesse meio, porque muita gente está
passando de rodo e quando vier a multa, vem brava. Viu? O MEI tem o benefício da retenção. A retenção você não faz, ele não sofre a retenção. Mas os 20% a empresa tomadora assume o compromisso. Tá certinho. Então é bom clarear bem, não sei se vocês podem falar para os internautas a respeito disso, que muita gente está passando e a gente fala, está entrando um vídeo e saindo no outro, viu? Geraldo, pode falar. Está onde na legislação lá? Mão de obra. No meio lá, esses 20% está na 94? É na 94, na resolução 94. E é bem escudinho, só que eu não sei. Para passando de leve assim, ó. Vou pedir o Fábio para pesquisar aí, para colocar no espaço contábil para nós. Vai. No MEI, não. Não. O prestador que está enganando o tomador lá. O tomador, quando ele presta o pedido do MEI, ele tem que verificar. Com a minha obrigação também fica mais caro do que o SIM normal. É a assessoria da empresa grande que tem que ter conhecimento disso aí para tomar as medidas corretas. Fala, Geraldo. Eu estou perguntando, né, porque meu menino está sendo obrigado a fazer um MEI, porque está perdendo serviço devido à nota fiscal. Aí, dependendo das empresas que vai precisar de nota fiscal, talvez não vai compensar. Não compensa. Melhor fazer o SIM nacional mesmo. Eu já deixei de fazer e-mail para as duas pessoas justamente por causa disso. Você pergunta para ele para quem que ele vai prestar serviço. Se for para empresas, aí a empresa vai... A tomadora, se não tiver conhecimento, não vai colocar no custo dela esses 20%. Aí tudo bem. Mas, infelizmente, você está vendendo o serviço, talvez você teria que também explicar, né? Porque como é lei, a gente passar por cima da lei, parece que fica meio esquisito, né? Eu acho até que o Sebrae tinha obrigação de colocar isso bem claro, certo? É um caso sério, ainda fica vendo propaganda em cima dele que não é benéfico coisa nenhuma. Vamos. Foi até bom. Não comentou mais nada, não? Vamos discutir. Tem mais aí? Não teve tanta coisa. Né? Foi bom. Foi bom as dúvidas que você tirou. A bagagem dela é muito ela conhece muito. Vamos aqui, lá pro Josino aí. Passa o microfone aí para trás aí, Cícero. Tá. É só esse negócio dos 20% aí do MEI. Peraí, Josino, então, deixa o Cícero completar. Os 20% aí de retenção das empresas do MEI. Por exemplo, eu tenho um cliente que é lucro presumido. Aí eu tenho um prestador de serviço que presta serviço para ele lá de recarga de cartucho. Sobre esse serviço, vai incidir os 20% também? Não. Aí ou tem alguma atividade específica para reter os 20%? É serviço de mão de obra. Só mão de obra. Vamos supor, contabilista. Cartucho não é considerado a mão de obra? Um exemplo? Aí, a menina lá, eu acho que já de Jussara. Mas aí é mais ou menos mercantil. Essa manutenção, essa prestação de serviço, é uma manutenção. A menina de Jussara ligou. Eu tenho uma filha do meio. Escuta, os seus tomadores estão retendo os 20%, mas quem falou isso que tem? Tem sim, senhora. O multicontabilista está no meio e o tomador dele não está retendo. E nem ele faz a retenção não, o pagamento dos 20%. Pagar, concordo. Não faz o pagamento. Mas quem que faz a guia do Mas como ele é o responsável, ele teria que, ao emitir a nota para o cliente dele, põe o cliente dele para pagar. Se o cliente dele estiver na desoneração, tudo bem, né? Não vai pagar. Microfone aí, de volta aqui. Agora mesmo repassa aí, José. Que pelo fato de no MEI estar embutido a contribuição do INSS, pessoal do titular do MEI, correto. Se ele tiver recolhimento de INSS em outra modalidade, ele renuncia todo aquele outro recolhimento e fica só computando a contribuição sobre um salário mínimo só também. Correto, porque ele só pode aposentar com um salário mínimo. Então não adianta ele contribuir. Não adianta ele contribuir. As outras contribuições. Pois é, mas ele retém sobre o quê?
Não, mas eu digo Individual? assim, se ele contribui, se ele tem o MEI e é empregado de uma empresa. Pode, velho. Ele tem que fazer aquela declaração. Ele vai computar para a aposentadoria dele só sobre um salário mínimo. O próprio MEI renuncia todas as contribuições dele. Foi até bom você colocar isso aí, porque às vezes pode ter outra interpretação. Tipo assim, vamos supor, quando você presta serviço para outra empresa que superou 4.159, você dá uma declaração que você já contribuiu com o teto, ok? A empresa não pode fazer retenção. Então, você vai dar uma declaração que você está enquadrado no MEI, que de acordo com a lei do MEI, você só pode ser retido até o valor. Então, você não pode ser retido. Mas e se ele for empregado? Pode. Hã? Se ele for empregado de uma mas empresa? aí ele não pode ser MEI e empregado. Fala assim, se eu precisar de um benefício lá da Previdência Social, eles fazem a base só em cima de um salário mínimo e não do que eu pago. É porque, na realidade, tem o MEI e tem um outro contribuinte aí que só aposenta se pagar aqueles contribuintes do INSS que contribuem só com 11%, ele está também vedado a aposentar só com salário mínimo. Caso ele venha a ser trabalhador ou empregado futuramente, ele tem que voltar, retroagir aquela data que ele contribuiu de 11%, pagar toda 20%. A diferença. O MEI também é dessa forma. Quer dizer, então, se ele for empregado, tem MEI que é empregado também? Tem. Tem? Vai. Não, ele é MEI e é empregado. Ele tá exercendo atividade de MEI e é empregado. E de empregado. Isso que é a pergunta. Aí essa pergunta aí virou sabe alguma coisa? Azedou. Porque na realidade você colocou, ele deveria renunciar. Tudo bem, então a empresa vai fazer a retenção dele e ele vai renunciar para fins do INSS. Segundo ela, o benefício do INSS para quem contribui pelo MEI só de um salário mínimo, independente se tem outras contribuições como empregado sobre 2 ou 3 ou 4 salários mínimos ou como contribuinte individual, ele automaticamente perde todo esse outro recolhimento, essa outra contribuição, né? Porque essa renúncia seria só se fosse realmente como empregado, certo? Então, quer dizer, o MEI está ficando como prestador de né? serviço, como empregador de serviço, como MEI, ele não sofre a retenção. Não, mas aí o MEI acho que através de processo no INSS, provavelmente, entendeu? Mas provavelmente o MEI dele não seria os R$7 lá, quanto? 27 que ele recolhe, não é? 36. Pois é, parece que de INSS é 21, de ICMS é 5 e do outro é R$1. Aí, ó. Espera aí, deixa a Daí falar. O Fábio disse que você ia falar aí? Não? Sobre as férias. Esse mês está mais sobre as férias. Deixa eu dar e falar sobre as férias aqui. Ele achou. É aqui, quanto ao início das férias, está aqui o precedente normativo número 100, aprovado pela resolução. Precedente, né? Precedente normativo número 100. Ele é aprovado pela resolução administrativa número 37 de 92 do Tribunal Superior do Trabalho. Aqui diz, precedente número 100, férias, início do período de gozo. O início das férias coletivas ou individuais não poderá coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia compensado de repouso semanal. É o ex-prejulgado normativo, ex-parecer normativo 161. Aqui, comentário da revista. Vale destacar que o precedente normativo são aprovados pelo TST em decorrência de jurisprudência interativa da seção de dissídios coletivo. Ok, então está dentro do precedente 100. Tá, para começar na segunda-feira, só se for através de acordo coletivo. Convenção coletiva. Do contrário, não tem previsão legal, não. Ou se o dia que ela quiser conceder for na segunda-feira. Porque obrigatoriedade não existe. Agora, quanto à questão, voltando ao MEI aí, na verdade é bom, a gente vai aprofundar mais um pouquinho dentro disso aí.
201. 202 está falando meio lá. Então leia aí na tela sua, que dali eu estou torto aqui. Lê para nós. Leitores. A empresa contratando o serviço executado por intermediação de MEI mantém em relação a esta contratação a obrigatória de recolher, que se refere ao inciso 1, parágrafo 5º, inciso 3º, parágrafo 3º do artigo 72, bem como de cumprimento da obrigação acessória relativa à contratação da contribuição individual. Então, pessoal que tem MEI e contabilista... Esse é o CAPT. Vai lá no inciso 3º, no parágrafo 5º. Vai lá. Vai, não tem, não. É? Ah, é. Ah, tem que ir no artigo 72, então. Esse aqui, o artigo 72, fala que dá obrigatoriedade de recolher os 20%. Ah, então ele... então ele dá 8. Lê o 202, vamos ver. 202. O MEI que contratar um único empregado é aquela do empregado, né? O salário mínimo, o piso, esse é aquele empregado, né? Tem que possam contratar só um empregado. Mas está sujeito ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal calculada a alíquota de 3% sobre a remuneração do empregado. Ninguém está fazendo isso, não. Deverá reter e recolher a contribuição. Eu não tenho nenhum medo, nem sei como que faz isso aí, não, viu? Esse é o meio mais difícil. Não, mas esses 3% aí não é aquela guia própriazinha que já vem o carnezinho, não? Pera, vamos falar. Pera aí. Fala aí, Djalma. Do empregado. É do salário do empregado. Não, em vez dos 20% é 3. Em vez de 20% é 3. Tranquilo. A parte da empresa. É a parte da empresa, exatamente. Mas aí o Sebrae fala, não precisa pagar nada, né? Só pagar o trenzinho lá e pronto. Não é assim que eles falam? Não se esquecendo que vai dar 10%. Vai dar 11%, porque tem mais o 8% do empregado, tá? No lugar do... A GFIP calcula 20%, você compensa 17%. Fica os 3%. E o Ivan está lembrando aqui que o código de recolhimento é 2.100. Faz meio de graça aí. Então 2.100 é de empresa normal. Ivan, faz meio de graça por aí, né? De graça? Ué. R$200 vai pagar muito. Tá bom. Vamos para agora o Josino fala. Eli, peraí. Nessa hipótese aí, o empregado só pode contribuir também com o salário? Repete aí de novo. Nessa hipótese aí, o empregado só pode contribuir com o salário, que vai dar 11%. Ou o salário base da categoria. Né? Vai dar 11%, 8 mais os 3. Não tem. Como é que é? Quando o salário aumenta... Espera aí, fala no microfone aí, ô Ivandro. Fala no microfone aí que ninguém está escutando. Pode sentar. Quando o salário ultrapassa o salário mínimo, que é o salário da categoria, não dá só 11%, não. Dá um valor a maior. Você vai fazer na GFIP, que a GFIP tem todas essas condições, e ela já contempla o valor, inclusive, da GPS. Aí você vai fazer e já dá um valor um pouquinho, dá umas coisinhas maior lá. Porque é o 8 mais os 3, não é? 8 e 3 daria 11. Vai dar 11. Pois é, só que... Matemática. Só que na GPS mostra, lá, na CFIP mostra o cálculo lá, eu já estive observando, não dá 11% não, ultrapassa um pouquinho. Ué. Você já viu lá, Djalma? Mas se você desconta 8 mais 3, dá 11. Eu tenho um caso lá. A gente faz na GFIP, na CFIP, a CFIP fornece o valor. E aí a gente já faz a pois é, mas é igual o Fábio colocou. A CFIP calcula 20, você compensa 17%. Não é, 20, não? 17. Porque a CFIP calcula 20%. Aí você vai lá e faz a compensação. Não, mas a própria GFIP... Compensa, você compensa.
Ela mesma já tem a Ela compensação. compensa também? Ela mesma que compensa. A compensação não é manual, não? Não, ela mesma já solta, inclusive, o valor da GPS. Ok, então. Opa, aprendi muita coisa de MEI aqui hoje. Olha ali, isso ainda é chamado de simples, né? Esse aí disse que era mais simples do que o simples. Viu? Agora é o Josino. Agora você fala, viu, Josino? Eireli. Realmente, isso aí foi muito importante, essa do MEI, porque uma empresa minha ia contratar amanhã 3 MEI para prestar serviço. E eu não sabia. Não vai querer de jeito nenhum, hein? Mas... Espera só um pouquinho. Acho que está na resolução 94, onde fala da obrigatoriedade da empresa normal recolher os 20%. Vê o artigo para nós. 202 aí fora, só Não. É outro. Espera aí. Deixa eu localizar aí. Então não recolhe 20, recolhe 3. É os 20. Seria interessante fazer um estudo, pegar essa lei como serviço. Tá. Qual essa lei aí, a 123? Qual que é essa lei? IN. IN 971. Então tá. Então tá lá no artigo 202 da IN 971. Vamos lá, Josino, então. Já que... O seguinte, eu tenho uma empresa que é limitada, eles querem passar ela para o Eireli. Aí eu queria saber se alguém aqui já fez, e também quero saber se uma pessoa pode ter Eireli em mais de uma empresa. Por exemplo... A Eireli filial? Eu tenho uma empresa que tem a matriz e 2 filiais. Ela quer colocar Eireli nas 3. Fazer uma empresa de cada... Filial ela pode ter, mas outra empresa não. Eireli é uma só? Só. Inclusive lá no contrato você faz a declaração. Ele não pode ter Eirelis, mas limitada pode, né? Não, Só limitada é problema não. A Eireli você pode constituir quantas filiais você quiser, mas o CNPJ, aliás, você não pode ter uma Eireli aqui, outra Eireli ali, outra ali. Certo. E qual é o procedimento para transformar uma empresa em Eireli? Aí ela já é limitada, né? Primeiramente você vai fazer uma alteração. O Eudes é bom nisso aí. Deixa o Eudes explicar para você aí. Presta o microfone para ele aí. O Eudes é professor nisso aí. Eu já fiz. Eu nunca fiz ela não, mas o procedimento dela deve ser praticamente idêntico ao da transformar ela em individual. O que você vai fazer? Vai unificar as cotas, né, para o sócio que vai se transformar em Eireli. Lembrando que o capital social tem que ser acima de 100 salários mínimos. Abaixo de 100 salários mínimos você não pode fazer. Depois que você unifica, você vai transformar, fazer o contrato de transformação, né? No site da JUSEG tem um modelo do contrato de Eireli. E vai caminhar juntos os dois processos, tanto de extinção da limitada, quanto da que é extinção por transformação, né? E o outro de constituição por transformação também, que é da Eireli. São 2 processos, 2 capas de processos, mas tem que se apensa tudo junto na JUSEG. Ela tem que correr junto os 2. Mas então paga as taxas para cada tanto um. faz, tipo assim, vamos supor, se você tem urgência, os 2 processos se caminham junto. Mas primeiramente você vai fazer uma alteração, tirando um sócio, transformando ela numa sociedade empresa individual unipessoal, de limitada, né? Então aí você tem esse prazo até 180 dias. Okay. Mas se você pagar as 2 taxas, você pode fazer essa alteração, transformando a sociedade em unipessoal e já
remetendo a alteração, transformando em Eireli também. E só que prevendo que o Eudes colocou aí também que o capital da Eireli, se não fosse 100 salários mínimos, ela tem que fazer a alteração do capital também. Adequar ela sem salário Então, mínimo. quando você fazer a transformação da limitada para unipessoal, limitado unipessoal, você já altera o capital para o valor correto. E depois você faz a transformação da Eireli. Qualquer coisa, a IN 118 do DNRC dá as orientações. Lembrando que o acervo, né, da limitada, ela vai ser transformada, transferida toda para a Eireli, né? Correto. Tem que ter essa cláusula lá. Ok. Sai, então deixa o Ralo dar um pitaco aqui. Ali atrás de você aqui. Ivan hoje não quer trabalhar, não. Pega o microfone aí, pô. Com referência ao 100 salário mínimo, se o acervo da empresa já ultrapassa esse 100 salário mínimo, não há necessidade de fazer alteração do capital, não. Já pode fazer ela com o próprio capital, que é o acervo da empresa. Se o capital constar 100, o correspondente... Essa que é a questão. Não, porque é o seguinte, muitas vezes o capital da empresa não atinge, mas o acervo dela é acima, ou é igual. Mas o capital tem que estar constando sem salário mínimo, o capital. Aí você pega o acervo, então aumenta eu pego o acervo e faço... E aumenta o capital. Você tem que fazer a alteração de capital, então. Pois é, como que eu vou fazer o aumento do capital com acervo? Assim, primeiro eu vou pegar e aumentar o capital de acordo com o acervo da empresa, né? Mas se você tem contabilidade, lá tem reservas de lucro. Você pode aumentar com reservas de lucros. Se não tiver reservas de lucros, você tem que aumentar em numerários, moeda corrente. Fala, Everaldo. Eu não entendi. O que é o acervo aí? Exatamente, o patrimônio da empresa, hein? É o que a empresa patrimônio tem. líquido. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Não interessa o patrimônio líquido, não. O que o Fábio falou. O patrimônio pode ter até mais do que 100 mil, mas é obrigado a ter especificamente o capital. Pois é, vou ter que fazer primeiro, o aumento do capital, com o acervo, né, que ele tem. Não, o patrimônio, pega o seu patrimônio, porque o patrimônio, ele pode estar o capital e então a reserva, né? O patrimônio, juntando os dois, deu 100 mil. Mas acontece que ele tem que pegar a reserva, aumentar o capital, automaticamente o patrimônio vai ficar mais 100 mil, mas o capital é superior a 100. Tem que ter o capital subscrito. Pois é. Não integralizado. Integralizado. Agora é o seguinte, lá na lei falou assim, capital integralizado ou com obrigação de futuro de aumentar. Tem? Esse eu não conheço, não. Tem que olhar bem a resolução, como é que é a normativa aí Então, quanto você acha aí? Vamos para frente. Mais alguma coisa sobre a Eireli? Só fica esse capital aqui para o Everaldo olhar. Então, dá o microfone para o Carlos ali, ó, atrás do Ivando aí. Vamos a outra lei simples aí, ó, doméstica. Pode falar, cara. Vamos ouvir o Carlos falar. Boa noite aos colegas. Boa noite, Carlos. Eu tenho estado um pouco ausente, mas eu também retornando aí para... Não podemos ficar fora da reunião. Mas era acúmulo de trabalho? Problema de viagem, outros problemas. Então tá tranquilo. Mas, trabalhando, viajando. Não podemos faltar para não ficar perdido. Sua ausência foi notada. Obrigado. Eu tenho sido questionado por algumas pessoas, não que eu faça essa questão de doméstico, mas às vezes um cliente que tem lá um funcionário, igual tem uma senhora lá que ela tem cuidador de idoso, ela está sempre pegando no pé. Eu queria saber como é que está. Está valendo mesmo a questão do FGTS, já pode ser feito o recolhimento, o que está valendo? E eu percebi o seguinte, no caso dessa pessoa em questão, estou vendo um grande problema. Ela paga, por exemplo, para um cuidador, vamos supor, 2 salários mínimos, ou talvez até mais. Em se fazendo o cálculo lá, de repente, se constatar que tem hora extra, que é adicional do turno,
ela vai ter que aumentar muito esses valores, né? Porque antes elas certamente faziam o recibo e não discriminava, né? Os valores, né? Se tinha hora extra, e você não pode, às vezes, embutir, né? Esses valores, né? Porque senão seria uma redução de salário, né? Porque aí você, dependendo dos recibos anteriores que ela fez, né? Eu estou vendo aí um grande problema. Em resumo, eu queria saber o que está valendo, principalmente o FGTS. Fala aí, Fábio. Bem, inclusive no jornalzinho que eu distribuí, eu coloquei alguma coisa aí sobre empregado doméstico, né? Fala que o projeto de lei já passou no Senado e ele agora precisa ser sancionado, precisa ser da apreciação da Câmara dos Deputados e em seguida sancionado pelo presidente, né? Então, enquanto eu acho que não chegar for sancionado, continua ainda aguardando. Mas a lei já prevê hora extra, descanso remunerado. Só a lei está faltando regulamentar a questão do depósito do FGTS, a multa rescisória, e o resto prevalece tudo. Salário família também não regulamentou, não. Então, salário família, FGTS, multa rescisória e tem mais contribuição patronal também, parece. Mas a questão de salário, descanso remunerado, hora extra, intervalo para almoço, isso aí já está tudo... Está definido. Está tudo definido. Ao outro aguardar. Quanto ao FGTS tem que aguardar, quanto à multa rescisória ainda tem que aguardar. Quanto o salário de família também não pode ser compensado ainda na GPS. E desconto de contribuição classista parece que já não desconta, não. Realmente tem, não. Lá no site da Receita Federal, embaixo tem um link do E-Social. Aí lá tem pergunta e resposta, tem detalhado. Mas aquele social diz que é mais complicado que tudo. A previsão é que o FGTS vai de 8 vai para 11,2, que é 8% do empregador, e os 3,2 vai para um fundo que quando você demitir o empregado, foi até bom nós comentar, o Adair está sempre atento, porque a multa de 10% sobre os 50% lá, né, do FGTS foi cancelado, mas entra em vigor quando? Você já ficou sabendo? Não? Porque, na verdade, a Dilma fez tudo para ela manter, né, e o pessoal agiu mais rápido e foi lá e suspendeu a lei. Então, catou os 10% dela. Aí eles disse que não, vamos manter os 10% para construção de casa, tal. Aí um dia antes, o pessoal reuniu lá e cancela. Vamos fazer política, não. Achou alguma coisa aí, Veraldo? Devidamente integralizado. Integralizado. Pede o microfone emprestado aí. Só o último questionamento aqui. Fala aí. Eu me lembrei de uma coisa aqui também difícil de controlar nesse tipo de vínculo empregatício. Por exemplo, uma pessoa cuidador de idoso, né? Ele dorme lá, fica lá à disposição para cuidar do idoso. Só que ele não fica o tempo todo, ele dorme. Às vezes o idoso precisa, ele vai lá e atende. Como é que você controla um horário numa situação dessa? Mesmo dormindo? Eu acho que eu vi falar que talvez para esses casos ia talvez conseguir aquele 12 por 36, certo? Mas não está aprovado isso aí também. Mas parece que estão querendo regulamentar isso aí no dentro. Mas isso aí já vai depender, talvez, de uma convenção coletiva. Talvez o sindicato vai reivindicar isso ou vai regulamentar isso aí. Porque você falou num termo aí, horário à disposição. Como que funciona isso aí? Você sabe? Fala no microfone ali. Artigo 3º da CLT. Seria melhor o Adair mencionar, porque ele gosta de mostrar a lei, né? Eu não falo na lei, mas eu conheço na lei, que na lei tem que o horário à disposição é contado como horário normal, é hora extra. A pessoa estará, nesse momento, dormindo ou qualquer maneira, à disposição do aí patrão. seria contado como hora extra. Pois é, mas aí seria um banco de horas, poderia fazer mais de 2 horas extra por dia. Como seria? Espera aí. Passa lá o microfone para o Eudes. A Divina também. É o mesmo deixa caso. Deixa eu ouvir a Divina ali. Deixa eu falar uma coisa. O contrato de trabalho ele tem que ser claro. Ele pode ser tácito ou expresso. O que quer dizer? Escrito ou não escrito.
Eu vou cuidar de uma pessoa, de que horário? A partir das 8 às 18, das 8 às 20, das 20 às 5, o horário tem que ser estipulado. Porque a legislação não prevê a cuidadora no tempo, não. Igual o Ivandro falou, é verdade. Se eu ficar à disposição de uma empresa, ainda que é na minha casa dormindo, é contado como trabalho. Se for questionado na justiça, o tempo que eu fiquei à disposição é aquela carga horária. 8 por dia, 44 por semana, 220 por mês. É hora extra com 50%, domingo e feriado dobrado. A legislação ela é clara. Agora, quem tem que estar cuidado é o contratante. Estipular isso no contrato, qual o período que vai ficar, as folgas dela, entendeu? Agora, se deixa lá, nossa, vende a alma para pagar, que a justiça nem treme, faz tudo que manda a lei. Pois é, mas aí teria que obedecer descanso remunerado. Tudo, normal. Teria que respeitar as 2 horas extra diárias. É. Mas se eu colocar Mas todo cuidado, todo cuidador, ele não tem, ele tem um horário para trabalhar. Ou a enfermeira fica no horário diurno ou fica no noturno. E tem aqueles descansos que são obrigatórios pela legislação pertinente, no caso do trabalho. É bom observar que... Tem que ter 2 cuidadores. Viu? Tem que ver a carga horária dela. Não pode passar de 10 por dia sendo 2 horas extras. E se for noturno, observar aquelas horas reduzidas de 22 a 5. E pagar o adicional noturno, no que ela trabalhar. Se for dia sim, dia não, o não tem trabalho noturno. A maioria paga cheio 20%. Não é, está bem claro na legislação. O trabalho noturno é aquele que realmente ele labora, aquele que ele trabalha, no dia que ele trabalha. Só o Manel está querendo falar. É uma complexidade muito grande isso aí. Uma pessoa que cuida um doente não sabe que hora ele vai necessitar desse cuidado, né? Bem, eu queria ver o seguinte: como é que será feito esse recolhimento do empregado doméstico? Um único documento ou recolhe individualmente, como está sendo feito, como é agora? Hoje ainda se faz normal, lá no Código 1600, lá, né? Faz o FGTS, recolhe... Não, o FGTS ele é optativo. Não. Então, quem quiser fazer a opção e já recolher, recolhe. Quem fizer a opção por recolher, vai recolher os 8% normal, como está. Tranquilo. Tá. Depois que vem. Deixa o Everaldo comentar aqui. Bem, quanto a esse negócio que o Ivandro falou, considera como serviço até devido ao período que o empregado esteja à disposição do empregador. Nem precisa estar no local, não. Se ele estiver na casa dele, à disposição é considerado empregado. Tá. Deixa só o Maurinho ia falar aí. É porque esse novo projeto aí está prevista na regulamentação uma guia única. Né? É o que está pegando ainda na regulamentação, que estão estudando aí de fundir tudo numa Eles estão guia querendo criar um simples doméstico. Simples doméstico. Se for complicado igual os outros, que já criaram, está danado, né? Deu Geraldo, o Manel queria ver um negócio. Você pode completar, Manel. Eu já falei. Falou? Já. Tá. A questão... Deixa eu passar o... Não, mas então só um pouquinho. Harley, só terminar aqui a minha participação na noite agora de hoje. Agora você perdeu a vez. Mas fala. Não, já, vai lá. Eu deixo. Tinha gente aí que fazia tudo na vida, não prestava conta a ninguém. Aí o governo disse: meu amigo, vem cá, eu tenho aqui uma coisa muito boa para você. É muito simples. Amarrou todo mundo. Deixa... Harley, você queria falar no doméstico aqui? Já elucidou o que você queria? Tá. Então deixa o Geraldo ali. Deixa o Geraldo não é depois. bem dentro desse assunto, mas aí com esse questionamento me surgiu na cabeça: desvio de função. O que seria um desvio de função e qual a penalidade da empresa? Falando com a Dair. Meu consultor Adair hoje não veio disposto a falar, não, né, rapaz? Entendeu? A Divina também saiu, que a Divina é que é boa em penalidade, né? Deixa. Ali, ó. Bom, o desvio de função é quando é contratado para fazer determinada atividade, mas aplica-se outras atividades paralelas. Agora, é claro, quando você vai contratar um empregado, você não vai pôr todas as atividades no contrato. Pode-se fazer um contrato, por exemplo, e delinear as atividades, sendo que a principal é que vai para a carteira. Agora, se for uma atividade totalmente fora
daquela para a qual foi contratada, considera-se o desvio. E, nesse caso, cabe até rescisão indireta de contrato. Ok. Deixa eu... Dá para a Divina aí comentar aí. Ele falou tudo. O desvio de função é você contratar uma pessoa e colocá-la, acumular a função. Eu sou telefonista. E, no entanto, eu faço serviço de secretária. Por quê? Eu agendo tudo para os patrões, para os chefes superiores e tudo. Além de eu ser telefonista, eu sou uma secretária. Aí, ele tem, igual ele falou, está de disfunção, cabe até uma rescisão indireta, e ela tem uma gratificação, não é o dobro do salário igual o povo fala. Cada convenção está trazendo, tem essa que é 50%, outra é 20%. Aí, você pagando essa de acordo com a convenção que já traz. Aí não há problema, mas se não fizer isso, aí sim, no caso de uma reclamatória trabalhista, o empregador vai pagar esse verba a mais por desvio de função. Okay. Isso aí eu fiz uma pergunta que é interessante. De repente, a pessoa chega, não, aqui tem que fazer isso, assim, assado, né? A pessoa começa, de repente, começa a ficar com preguiça. Não, eu estou fazendo tudo aqui, eu fui contratado para não fazer isso. Bom, e aí, eu já me desviou de função. É complicado esse negócio, né? Por isso o contrato é muito importante. Deixa eu dar aí comentar aqui. O que o Ivan acabou de falar. É interessante, às vezes, fazer, além da carteira, faz-se um contrato paralelo e determina todas as atividades. Porque ali está bem claro. Principalmente hoje, na situação do doméstico, é interessante que se faça isso. Porque vai dar muita confusão. Tem que lavar, passar, cozinhar. A lavar o quê? Prato? Não. Essa da doméstica, gente, eu até tenho falado com as pessoas o seguinte. Não posso lavar. Fazer uma lei sem regulamentar, deixar ela e mexer justamente com a parte mais sensível, que é a família, coloca a pessoa numa situação muito complicada. Atiça a única paz que tinha no nosso país. Então, a presidente, ao sancionar essa lei, ela se mostrou uma pessoa, não tenho medo, irresponsável. Essa presidente se mostrou irresponsável. Por quê? Porque ela mexeu na única coisa que tinha estabilidade no nosso país, que era a família, e colocou ela sem nenhuma ordem agora, todo desorganizado. Por quê? Porque uma pessoa hoje é contratada com parte das leis regulamentada, parte não. Amanhã, o que vai acontecer? Essa pessoa vai entrar na justiça, vai requerer, porque se é igual, aí. Agora, por que ela não mandou? Olha, é igual enquanto não regulamentar, recolhe tudo. Aí o Congresso corria logo e ia regulamentar logo. Agora não. Fez uma lei pelas metades, deixou o trem aí. Já tem vários meses, isso, pelo jeito, o Congresso vai acabar enrolando o ano todo, para poder concluir o restante aí, e o que vai gerar é um enxurro de causa trabalhista, que vai virar um trem doido daqui a um pouco. Então, gente, a nossa justiça já é cheia de coisa demais. O trabalhador já tem direito, toda a palavra dele é direito, agora a família ter que ficar como se fosse um milionário, uma pessoa que está doente, você vai cuidar dela, vai te cobrar 3 horários, 3 turnos numa pessoa dessa? É um absurdo um trem desse. A presidente foi muito irresponsável. Vai falar, Fábio? Bem, sobre a questão do desvio de função aí que estava tratando, né? Tem o artigo 460, que a pessoa pode amparar até nele aqui, com relação a se trabalha numa função e está fazendo outra. Aí pode ter questão da equiparação do salário, né? E combinado que o Adair falou, né? Essa é uma rescisão indireta. Eu fui contratado para trabalhar numa coisa, estou mandando eu fazer outra e não estou recebendo adequadamente, pode cair numa rescisão indireta. Eu perguntei isso porque é o caso doméstico, porque numa casa, uma doméstica vai trabalhar, quais são as funções, o que ela vai fazer? É provável que ela vai cuidar da casa, faxina, provável que ela vai cozinhar, provável que ela vai passar. De repente, não, eu fui contratado só passar roupa. Eu concordo em parte com as colocações do Ivandro, mas se a gente for ver,
A empregada doméstica, para mim, ainda é um resquício da escravidão que estava existindo no país. Certo? Tem que ter regulamentação, porque tem camarada aí que coloca a pessoa para entrar, não tem hora de sair. Né? Então tem que ter a regulamentação. Porque não, ô Fábio, eu não estou questionando. Não, eu estou falando porque ele colocou, na realidade, a presidente está pecando porque. O legislativo está pecando porque ficou no ar até hoje essa normatização. Mas eu entendo que tem que ter, porque a empregada doméstica tem que ter seu sindicato, tem que ter horário, tudo regido pela CLT. Você vê a questão do 1/3 das férias, ela veio ter um dia desse. Quer dizer, sempre ficou aquém da legislação, e é uma trabalhadora que nós deixamos nossos filhos, nosso patrimônio, nas mãos dela. Eu não concordo com o que o nosso colega colocou. Eu não diria que a presidente seja irresponsável, não. Porque eu acho que a empregada doméstica, ela é um trabalhador, às vezes até de mais merecimento que outros caras por aí que são safados, né? Desculpa a expressão. Que a doméstica, ela faz tudo. E ela toda a vida não tinha nada para proteger. Agora, tem casos que é complicado mesmo, porque no caso, cuidar de um doente, é caso a caso, né? Mas a regulamentação da doméstica, eu acho que veio em boa hora. Deveria ter vindo regulamentação, não anarquização igual veio. Tudo bem. Veio uma anarquização, ainda falo mais. Você, na sua casa, contrata uma doméstica, bota lá. Você tem um filho, você tem iogurte, bota na geladeira. Sua empregada tem direito a beber ele? A minha teve. Quer comer um queijo? Pode comer. Quer comer o doce? Pode comer. Nunca ela escolheu o que comer. Você, no seu trabalho, alguém aqui tem liberdade de chegar e comer tudo isso que a sua família tem? Aí você faz isso, aí ela vai te denunciar com o salário na Eu digo a você, não é que eu faço. Qual a família aqui que proíba a sua empregada de comer o iogurte do menino dela? Se você não permitir que ela coma, ela esconde tudo e ele não come nada. Qual aqui que nunca passou por isso? Eu acho o seguinte, no Brasil inteiro. Eu acho o seguinte, o bom trabalhador, ele encontra espaço e oportunidade em todos os meios que ele entra e faz. Obviamente, a CLT veio proteger muito o funcionário em virtude de alguns patrões realmente nevascos, né? Não devemos generalizar. Mas, na realidade, eu acho que, tipo assim, todo bom empregado, ele tem sua hora de lazer na hora, ele tem sua liberdade na hora. É lógico, é difícil, porque você vai no sindicato, você vê patrão sem vergonha, você vê empregado mais sem vergonha. Então, a minha última empregada doméstica foi babá da minha filha. Se você chegar lá em casa hoje, você não vai achar que aconteceu isso, não. Ela entrou na minha casa, ela era órfã de pai e mãe. Hoje, se você chega lá, uma menina de 10 anos, você acha que realmente ela é filha de um filho meu. Não, ela é filha da babá da minha filha. Está com 28 anos, minha filha. O dia que essa mulher ficou grávida, eu e minha esposa assumimos na gravidez como os avós maternos já. Entendeu? O dia que nasceu lá no hospital, entre os avós maternos, eu e minha esposa que entramos. E na realidade você tem sorte, porque talvez o seu tratamento justamente é digno dela estar com você até hoje. Porque se fosse outra, né? Eu sempre tive sorte com empregadas. Agora lá, por exemplo, eu fico revoltado às vezes, naqueles filmezinhos que passa, por exemplo, a cidadã concorda de ganhar o salário para olhar uma criança, para ser babado de uma criança, e depois pega um coitadinho de um velho e esmurra o velho e pega a criança e, né? Tá doido. Deixa eu dar pitaco aqui. Vamos ver aqui. Ô Carlos, você estava questionando sobre a legislação dos domésticos. É só para reforçar aí. Foi falado o portal do empregador, tem o E-Social, que dá sobre as novidades atuais. Quanto que está valendo? Joga no Google a empregado doméstico e MTE, Ministério do Trabalho. Tem toda a relação resumida de todos os direitos que está valendo. Certo? Lá é o melhor site para você olhar. Certo? O que está valendo hoje.
Tem um mensário contábil do mês, parece que é do mês de abril também, eu coloquei o que já está valendo e o que vem nessa regulamentação. Né? Eu só quero fazer uma brincadeira. Não. É domingo, não sei quem assistiu o Fantástico, a coisa tá boa. Tem um pedreiro que deixou de ser pedreiro para ser trabalhador doméstico, gente, né? E cuida de uma casa que mora 3 mulheres. Olha aí, achei interessante, porque ele falou, e o que vai mudar a lei? Nada, vai continuar do mesmo jeito. Então, quer dizer, cria às vezes um vínculo. Então, isso vai de caso, cada caso é um caso, né? Às vezes dá uma liga muito boa mesmo, aí vai a vida inteira, não tem justiça, não tem nada que separa. Mas muitas das vezes isso cai na justiça do trabalho e quebra até a 3ª geração, né? Então, mas lá o pedreiro deixou de ser pedreiro e passou a ser doméstico, entendeu? Não, mas na realidade as vantagens, a maioria das domésticas hoje, ela é superior a serviços gerais de empresa, a enfermeiras de hospitais, certo? Que enfermeiras de hospitais estão ganhando R$700 aí e come mal porque tem que levar o boião cedo, tal. Empregada doméstica, tá a vida tranquila, 3 horas da tarde, vai embora de boa, comida quentinha. Eu estava falando para o Mauro, estou em desvio de função, estou fazendo almoço tem mais de uns 3 meses já, viu? Pedi indenização. Gente, o assunto tá bom. Quer discutir mais? Ou vamos embora? Eu sempre falo para as pessoas. Vamos respeitar o Manel aqui. Espera um pouquinho. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: o relacionamento patrão-empregado, enquanto os dois estão rindo. Cara feia de um, ministério está bem ali. Não tem para onde correr. É verdade. Esse é o caminho. Uma boa noite para vocês, uma boa semana. Agora, terça-feira nós estamos aí de volta. Agora, escravatura mesmo é jogador de futebol e é a melhor escravatura do mundo.